Salve, salve! Mais uma vez estamos aqui. Eu quero ser seu amigo de novo. Mais um episódio dessa segunda temporada. Na realidade, a continuação da conversa da semana passada ou do episódio da semana passada. Enfim, estamos aqui. Eu, @Lele Bortolassi e Carol Guvara do meu lado. Tudo bem, Carol? E aí, Lele, tudo bom? Sempre do meu lado aqui. Sempre do seu lado. Desde o início, desde né? o começo, estamos aí. Tu acreditou, né? Desde o início. Acreditei, Lele. A tua ideia foi muito boa. Eu fico muito feliz. Eu sempre falo, sempre que me perguntam, eu fico muito feliz que tu tenha me convidado pra fazer esse projeto. Eu fico muito feliz que tu tenha aceitado, né? Porque, né, no começo eu tava meio, não sei o quê, mas foi muito legal. O resultado tá sendo muito massa. Tá. Realmente eu tô feliz demais. E além de tu ter aceitado, quem também está junto com a gente aqui é a Vai, KTO. passa a tua lista aí, porque tu é muito bom nisso. Passa a lista, diversão vai lá. Acontece, site de apostas esportivas. Inclusive, se você quiser entrar lá, não conhece a KTO ainda, quiser fazer o seu palpite lá, seja o campeonato que for, não sei lá quando é que você vai estar vendo esse episódio aqui, você pode ir lá e fazer o seu cadastro e as apostas são Kentucky, viu? Eu sou profissional do troço, eu digo pra você que é um lance legal. Olha lá, KTO.com. Vem com a gente, KTO, nosso patrocínio oficial. Temos apoio aqui da Dado Beer, a cervejaria, né, uma das cervejarias mais tradicionais aqui do Rio Grande do Sul e que faz uma cerveja maravilhosa, que nos ajuda a molhar o bico aqui. Montecchio Pizzaria, que nos fornece as pizzas maravilhosas que nos alimentam antes das gravações. Amora Imagem, que faz todo o making off pra gente aqui, tanto em vídeo quanto em fotos. Produto oficial, as camisetas, o merchan, né, os bonés, todos os acessórios das bandas gaúchas você encontra no @da Produto Oficial. Isso aí. E é isso aí, são os nossos apoiadores aqui no Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. E como eu disse anteriormente, a continuação do episódio anterior com ele, Carlinhos Carneiro. E aí, Carlinhos? Tô há uma semana aqui com a mesma roupa, pessoal. Aqui, né? Eles não me deixam nem tomar um banho. Ainda bem que eu tomei um remedinho que faz com que a minha barba não cresça tanto. Mas tu experimentou todos os sabores da Montecchio. Exatamente. Né? Comi todos os sabores de pizza e ouvi todos esses discos que estão aqui em cima da mesa. E tô finalmente por dentro da discografia da Fresno. Mas no episódio anterior, né, nós encerramos ali no momento em que a BD estava sendo convidada para fazer o Acústico MTV Bandas Gaúchas. Esse disquinho aqui que foi disco e DVD. Tem esse crachá. De quem é esse crachá aqui de artista acesso livre? Pois é, eu não lembro de que isso aqui é do lançamento, se é de algum show, eu não lembro. Minha memória não busca, mas o crachá é meu, tá escrito aqui, Teu. Cara, não é da gravação, acho que é da gravação, velho. Será? Essa credencial é a propriedade da MTV, inclusive. Tu vai ter que devolver pra Tu vai ter que devolver pros caras. Poderá ser caçada a qualquer momento sem aviso prévio. Em caso de perda, o usuário deverá avisar imediatamente a produção. E parará. Tu lembra do convite? Eu lembro que o convite veio através do Li. Foi o Li Martinez, que era nosso empresário tinha voltado a ser empresário de vocês. Tinha voltado a ser nosso empresário. E o Li apareceu de novo, apareceu com essa ideia. O Vander tinha se reunido lá com a Ana Butler lá na MTV e eles tinham pensado em várias bandas. Eu sei que nós fomos a última banda a ser incluída, né? É verdade. Acho que tinha um negócio, ficou meio entre nós e a comunidade, não teve uma coisa assim. Isso. E aí veio a BD, acho que porque tinha, acho que não sei porquê, mas ou a ver com a na época eu não estava mais com a comunidade, eu estava com a Cachorro Grande. A gente foi convidado, nós aceitamos na hora. E o que eu fiquei sabendo de informação na época é que teria junto a Ultraman, teria o Vander e teria a comunidade. E aí, só que me procuraram para contratar a comunidade também. Eu falei, não, a comunidade não tá mais comigo. Passei o contato da pessoa que era. Disso não ouvi falar mais nada. E aí, um tempo depois, passou ali uns 2, 3 dias, aí eu me lembro que apareceu o nome de vocês. Logo, eu me lembro quando já nos falaram, nos comentaram isso daí, que era para ser com a comunidade, por alguma razão não tinha rolado, e a gente foi com tudo, né? A gente
nos convidaram, a gente não tinha o que pensar, na verdade, né? Não tinha o que fazer. Na verdade, pensar, a gente pensou. A gente estava saindo da divulgação do terceiro disco, que era o É Preciso Dar Vazão aos Sentimentos. A gente tinha lançado ele, que era para ser de uma forma que não era para ser independente, mas acabou sendo independente. Foi com o diretor da gravadora que a gente fazia parte antes, que era Abril, que era o Alexandre Catenas. Ele tinha criado o seu próprio selo e ele que chamou a gente para lançar nosso terceiro disco. E não tinha tido a resposta que a gente queria, tanto a gente fez alguma coisa de imprensa, a gente fez alguma coisa de shows, mas aquilo ali já era para nós natural naquela época. Mas o disco não teve a saída que a gente queria. E quando surgiu o convite para fazer isso daí, ele atrapalharia a divulgação do terceiro disco. Assim como para Cachorro era complicado também, porque estavam acabando de gravar o Pista Livre e logo em seguida iam lançar o Pista Livre. E para Cachorro também era meio que um atrapalho no trabalho ali, né? Um negócio assim. Rolou esse debate. Eu achava que não, eu achava que seria bom. Isso, para uma maior exposição no mercado nacional. Mas houve esse debate, sim. O Li também nos colocou da mesma forma e a gente foi com tudo, até porque a gente é diferente da Cachorro, né? Que a Cachorro tava com a DEC e ia lançar o disco. Sim. A gente já tinha lançado o disco com o Catenas e já tinha visto que a máquina dele era um pouco... Não tinha sido uma grande diferença. A gravação do MTV, do Acústico MTV Brasil, se eu não estou enganado, foi em fevereiro. Foi em fevereiro. E ele foi lançado em maio. Exatamente. Né? Foi tudo muito rápido. E eu quebrei a mão em janeiro. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. E eu lembro que o Pista Livre da Cachorro Grande, ele foi gravado tipo em dezembro. Em dezembro, no Rio de Janeiro, e foi lançado em março. Então, ele chegou a sair antes. Ele saiu um pouquinho antes. Eu me lembro que eu até perguntei por que não tinha, sinceramente, e o Beto, uma balaca, assim, tu acha que eu vou botar minhas melhores músicas? Não tinha nenhuma música. Na realidade, o repertório da Cachorro Grande aqui não tem nenhuma música do Pista Livre. É, isso. E isso foi uma exigência da DEC. Foi a DEC disse assim, beleza, mas não vai entrar nenhuma música do Pista Livre nesse repertório aqui. O Beto falou pra mim, naquela época, como sendo uma coisa dele. Óbvio que de foi sua ele mente que genial. Claro que foi ele. E aí, a gente foi lá e gravou o Acústico MTV, né? E daí, na mesma época, pintou o Lobão com a revista Outra Coisa e nos convidou pra relançar, pra lançar alguma coisa com a revista. Sim. E aí a gente relançou o terceiro disco, o É Preciso Dar Vazão aos Sentimentos, e daí ele chegou em um monte de lugar, e aí foi bem ao mesmo tempo, acústico e revista, e aí a coisa deu o resultado, sim, aí a gente teve mais um bom tempo de trabalho, aí legal. Tá, e por que tu gravou o Acústico MTV com a mão quebrada? Aliás, por quê? Como é que tu quebrou a mão para gravar? Por que tu gravou? Tava quebrada? A gente, no verão de 2005, 2004 para 2005, a BD, como uma das coisas de lançamento do É Preciso Dar Vazão aos Sentimentos, uma das táticas de lançamento do É Preciso Dar Vazão aos Sentimentos, a gente fez uma parceria com o Detran, claro, que a gente circulou em todas as praias do Rio Grande do Sul durante todo o verão. A gente passou todo o verão tocando em um dia em cada praia de todo o litoral. Até do litoral doce. Até do litoral doce. E no show de Capão da Canoa desses aí, bateu a Maria Bethânia e eu tive a ideia de tomar um banho de mar antes, né, para dar uma arejada na cabeça, e vou fazer o show de pé descalços. E aí eu entrei na Maria Bethânia, assim, né, e aí eu fui lá, quando eu peguei no microfone eu tomei um shot. Não é possível, é sério. Eu tropecei no monitor e caí do palco na segunda música. Meu Deus. Que era Buddy Holly, que a gente começava com Melissa e vinha Buddy Holly. Na segunda música eu caí, só que era um caminhão de 4 metros, assim, sei lá, da altura. E aí eu caí no asfalto onde era o Barão dali em Capão. Tu caiu de cima do caminhão. Eu caí de cima do caminhão. Meu assim, Deus do céu. Inclusive eram as duas mãos. Essa daqui eu luxei, porque bicha não quebra, bicha luxa, né? E essa daqui eu quebrei.
Porque eu jogo pra tudo quanto é lado. Né? Aí tu tentou se escolher. O que tu fez? Não, eu caí de frente. Pá. E aí, quando eu levantei, eu nunca tinha quebrado nenhum osso na vida. Quando eu levanto, porque eu tenho, né, essas graxas abafadoras. E aí, amortece. E aí, quando eu me levantei, e eu me lembro que toda vez, desde pequenininho, quando tu cai e fica achando que quebrou alguma coisa, sempre vem alguém e diz assim, tenta mexer. Né? E nessa vez eu me... Mexeu da... Opa! Não, nesse dia eu caí, me levantei e fiz assim, ó, e não vinha. Vai, eu ri assim, quebrei! Aí eu dei a volta, subi de volta no caminhão. Disse, galera, quebrei aqui, nunca tinha quebrado nada. E sangrava, assim, pingava sangue. Essa daqui eu tava todo cortado, que assim, no asfalto, pingava sangue, mas os guris, vamos parar. Não, toca aí, estamos tocando. Vai chamando a SAMU aí, eu falei pro Li. As duas vão quebrar. Aí o Li foi lá e eu fiz mais 18 músicas, sei lá quantas músicas com as mãos quebradas, eu só botei pra trás e aí começou, no meio do show começou a doer. Pô, mas óbvio. Começou a doer muito, que passou o negócio. E eu, galera, agora tá doendo. Eu ia avisando. Também é uma coisa que muita gente vem pra mim dizer, eu tava lá quando tu quebrou a mão. Assim. E aí, porque era Barão da lotado, né? Sim, milhares de pessoas na frente do palco. E aí eu entrei, aí saí, acabou o show. E eu entrei direto numa... Foi no hospital aquele de Capão ali. Eu fui naquele hospital de Capão e enfaixei as duas mãos. E aí depois é que eu vi que só uma tava quebrada, que só essa daqui tava quebrada. Ainda fiquei com essa daqui enfaixada por um bom tempo. Bizarra. Na época, logo um pouquinho em cima da gravação, era nervoso com isso, que nós já tínhamos sido convidados nessa época. Sim. E eu já tava assim, mas eu tenho que fazer um negócio. Cara, é que quebrar as duas, assim, não cara. é. Não, cara, tu cair em cima de um caminhão. Ainda que só quebrou as duas mãos, né? Tipo, podia ter quebrado. É bizarro. Tu cair em cima de um caminhão, tu quebrar as duas mãos, tu voltar e continuar o show. Com as mãos quebradas, sabe? E feliz. Eu nunca tinha quebrado nada antes. Olha só. E eu achava que tinha quebrado o pulso, porque não vinha nada, que assim, não vinha aqui. Eu achava que era no pulso. Eu, que doido. Olha só. Eu achava assim, que legal. E o pessoal, e o Sá, a Vivi, o pessoal da banda, o Pila, apavorados. Sim. E eles assim, meu. Mas você tava sangrando porque tu ralou. Daí, ralou aqui, assim, ralou tudo. Daí no concreto. Eu caí no asfalto. Não, você... não, E aí, aí a gente foi pro hospital, e daí a minha mãe tava ligando, e eu não atendi, eu não sei se eu tava com o celular, se eu tinha celular, eu sempre demorei. Ou não tinha mão pra atender também, né? Porque... E aí ela ligou pro Li, nosso produtor, né? E ele, oi, Betinha, tudo bem? Não, tá tudo bem aqui, eu só tenho que te contar o seguinte, a gente tá no hospital, daí ela... Pô, e aquele hospital de Capão, ele é tribom, cara. É tribom, sabe? Eu até conheci pessoas que trabalham na gestão ali já e realmente já fui parar ali também. Já foi parar, meu Deus todo mundo do céu, passou todo mundo já parou. Verão Gaúcho, quem não foi parar naquele... Eu até me esqueci o nome do hospital, é o nome de uma santa, eu acho. Enfim. Não precisei ir pro hospital de Capão. Mas enfim, essa santa eu não rezei muito. É um hospital bem legal, assim. Mas enfim, aí então tá, beleza. Aí quando veio o acústico, umas semanas antes, eu fui tirar, né, os coisas, só que essa daqui ainda não tinha colado. E daí eu queria um vermelhão lá do Colorado, assim, né? Daí não tinha. E aí só tinha azul. A única cor que tinha... vamos botar uma corzinha, né? Sim. E até porque os de cor eram mais leves, né? Que daí era melhor de usar. Sim. E os de gesso que estavam botando, eu tinha virado uma exposição de arte na minha todo mundo, eu tinha umas formaturas de uns amigos que eles davam uns adesivos das fotos das pessoas, e aí tinha foto de uma amiga minha que assim, a galera ficava me perguntando o que era. Eu tinha um monte de coisa assim nas duas mãos assim, né? Mas tu chegou a ficar com a outra que mesmo que luxou também essa mobilizada. Essa daqui ficou um tempão, quase um mês. O outro ficou com as duas... tem uns detalhes a respeito disso aí que eu não vou entrar, mas foi interessante, assim, tive que... Não, lembra aquelas cenas clássicas daquele filme que os caras se quebrados, os dois, assim. Eu tinha uma amiga
que se transformou na minha namorada, assim, de tanta intimidade que a gente estabeleceu. Pra banho um dia, né? Exatamente. Óbvio, né? Boa que tu falou do banho. Não, claro, né? Programa Família, né? Banho. Precisava de alguém pra dar banho. Tomar banho. Exatamente. Dar banho nele. Mas enfim. Bom, aí daí sobre a função aqui do acústico de bandas gaúchas, tem uma história também que eu acho legal a gente contar aqui, que é o lance que o convidado de vocês foi o Roger. Não era pra ter sido o Roger, né? Não era pra ter sido o Roger, né? Quem era pra ter sido? Evandro Mesquita. Era pra ter sido, pra ter contemplado lá, pra quem assistiu o episódio anterior. Aprendeu, né? Pra você que estava assistindo o episódio anterior, era pra ter contemplado a nossa principal referência brasileira, que era a Blitz, né? A gente, inclusive, acho que a gente tinha tocado só Dois Passos do Paraíso, ou GMGM, a gente tocou ao longo da história da BD várias da Blitz, mas uma dessas aí a gente chegou a ensaiar pro acústico já. Eu liguei pro Evandro e ele, bicho, estou gravando o filme de A Grande Família, não vou poder bem nessa data, Carlinhos. E aí, inclusive, eu levei uma semana para conseguir tomar coragem para ligar para ele, assim, me passar nessa missão. Oli, liga tu. Ele, não, o Evandro vai gostar que tu ligue. Aí eu liguei, assim, o Evandro, bicho, Carlinhos, Aí ele não podia. Aí a gente relatou pra produção e coisa e tal, e a Ana Butler, que era a diretora de relacionamento lá da MTV, acho que foi ela que sugeriu o Roger, porque o próximo acústico ia ser feito depois do da Ultraje Rigor. Daí já dava um gancho pra isso, né? E aí nós éramos fãs também ali do primeiro disco do Ultraje ali. Todo mundo sabe todo aquele disco de cor, né? E a gente convidou. E aí ele pintou lá pra tocar com a gente só na hora lá. A gente nunca conheceu ele direito, na real. Sabe que tem uma coisa até que o Carlinhos falou agora do Nós Vamos Invadir a Sua Praia do Ultraje Rigor, e tem um lance legal, um ganchinho que eu vou pegar, que tem uma música nesse disco aqui, que é Agora Eu Tô Bem Louco. É a segunda música. E essa segunda música... No Pista Livre da Cachorro. Pista Livre da Cachorro Grande. Tem uma participação do Lobão nessa música, que ele pergunta, e agora? E agora? E agora? É verdade. E agora? E aí ele diz, agora eu tô bem louco! E da onde veio esse e agora? Nós Vamos Invadir Sua Praia. Porque tu lembra que na música Nós Vamos Invadir Sua Praia que o Lobão pergunta, e agora? E agora? Nós vamos invadir Sua Praia. Só peguei esse gancho só pra fazer essa referência aqui, porque são coisas que a gente vai lembrando. Quando o Beto tava aqui, eu não lembrei disso. Mas enfim, aí o Roger é convidado. E quando tu pensou, quando vocês convidaram o Evandro, não era pra cantar Melissa. A gente... Era pra fazer uma versão de uma música da Blitz. Ou era duas. Eu não me lembro como é que era essa pilha, mas a gente tava pensando em tocar uma da Blitz. A gente, vamos tocar uma da Blitz, e era isso. Mas a gente chegou a ensaiar. Porque a gente tocava, né? Acho que a gente tocava GMGM, Estou a Dois Passos do Paraíso e mais alguma que eu não tô me lembrando agora. A gente tocou a Blitz, assim como a gente tocava o Ultraje, a gente tocava Independente Futebol Clube por muito tempo nos shows também. Mas com o Traje daí aí a coisa já tinha evoluído, e acho que veio da parte de, não sei se do próprio Roger ou de alguém da MTV mesmo, ou da Sony, veio e disse, não, faz Melissa com a mais conhecida, daí fica diferente, sei lá o quê. Ou do Paul Ralphs, que era o produtor. Vocês estavam, na época da gravação, vocês estavam sem baterista fixo, né? Exatamente, foi bem na época que o Pedrão saiu. Ele saiu logo depois desses shows aí do Detran que a gente tava fazendo, que eu tinha quebrado a mão. Ele saiu bem nessa época. Fase tumultuada da banda, né? Foi. Sai o baterista, o vocalista cai de um caminhão, quebra as mãos. O baixista saiu logo em seguida também depois, o André. O André saiu logo depois da gravação, né? Logo depois da gravação. Que nem o Bocuto. Eu acho que ele já
meio que já tava saindo, assim, já tava meio num clima, assim. Quando o Pedro saiu, o André ia sair, daí ele ficou mais um pouco, e depois logo em seguida saiu, que o André tava acabando o curso da faculdade que ele fazia, Gestão, Inovação e Liderança. E aí o Pedrão tava fazendo o curso de cinema já, que ele até hoje é um continuista do cinema nacional aí, e o André, businessman aí, vendedor de aço para navios. Que baita negócio. Carlinhos, e tu lembra qual foi a seleção? Como é que vocês selecionaram as músicas pra entrar no... Cara, a nossa listinha era a mesma do Paul Ralphs, assim, a gente, ao contrário do que o Beto me garganteou, entendi. a gente foi direto nas certeiras, assim, a gente sabia, não, vamos direto nas certeiras. O Beto garganteou, vamos lá. O Beto garganteou isso, não queria botar minhas melhores no produto. Que foram Micro-ondas, e por que não, Melissa, Bromélias, mesmo que mude. Exatamente. A gente chegou a ensaiar por muito tempo Cores Bonitas e teve mais algumas coisas. A gente ficou trabalhando por um tempo com umas 7 músicas, eu acho. Eu acho que as outras bandas também. Sim. Eu acho que todo mundo ficou trabalhando com mais músicas para depois cortar. Acho que Cores Bonitas a gente cortou no dia, assim. Tinha uma versão meio country, assim. E em algum momento tu chegou a pensar, durante a gravação ou os ensaios, que mesmo que mude se tornaria o que se tornou? A gente sabia desde o que fez. Eu achava que eu nem poderia gravar ela porque ela era boa demais, a melodia. Eu achava, isso não é nosso, eu só achava que era plágio. Eu, inclusive, achava que era o plágio da música do Namoro na TV do Silvio Santos, que é do John Williams, da trilha sonora daquele filme Em Algum Lugar do Passado. Eu disse, né, o Pila tocou a base e eu cantei o... E aí, vamos fazer essa música. E aí eu disse, não, cara, isso já existe, isso daí é o Namoro na TV dos... Aí eu fui ouvir. E o Sai é fã do John Williams. E ele falou assim, isso é John Williams. E daí a gente, vamos lá ver. E a gente viu a música e não tinha nada a ver. E a gente, então nós temos uma boa. Aí eu passei um bom tempo preparando a letra, né? Que ela estava no nosso 3º disco, não é Preciso da Vazão Sentimento. Passei um bom tempo fazendo a letra sobre o final do meu relacionamento, que eu tinha tido um final de relacionamento naquela época. E quando a gente gravou, a gente sabia que ela era especial. Então, quando a gente tinha lançado É Preciso da Vazão Sentimentos, e a primeira música de trabalho foi É Preciso da Vazão Sentimentos, porque era a primeira do disco e tal, mas a ideia era a segunda ser a mais forte, que era Mesmo que Mude. E quando não tinha dado aquela resposta que a gente imaginava no começo, na partida do disco lá, quando o Capenas lançou, a gente ficou assim meio frustrado. E aí quando veio o convite para o Acústico MTV, a gente queria mesmo que a gente, vamos botar Mesmo que Mude, que essa vai ser boa demais para Acústico. Só que a gravadora não queria. Mesmo que Mude. A MTV e a Sony não queriam, nem o Paul Ralphs. A música de trabalho da B-Day foi a primeira, que era pra ser a primeira música de trabalho. Foi. E por que não? Ai, claro, óbvio. É verdade. Não, a Micro-ondas é a primeira do... É a primeira que abre o disco. Que, aliás, vocês sabem por que a B-Day... Não, sabe por quê? Eu te falei isso? Não. Tu lembra por quê que vocês abriram? O Micro-ondas? Não. Por que a ordem ficou Bideu, Balde, Cachorro Grande, Ultraman e Vandervilda? Não. Tu não lembra disso? Não. Isso foi um acordo que a gente fez numa reunião de produção. Foi por ordem alfabética. Exatamente. Sério? Exatamente. A gente definiu por ordem alfabética para não ter problema. De esse, mas estamos por ordem alfabética. Todo mundo concordou, beleza. Certo. E é legal, porque daí a BD começa... Isso é muito... Ficou histórico, né? Dentro do DVD ali. Exatamente. Mas eu digo assim, que só que, por exemplo, hoje, né, passados 17 anos, né? E hoje, em 2022, que é quando a gente está gravando isso, né? Mas sei lá, eu sempre falo isso. O pessoal, quando estiver assistindo em 2036, vai ter que saber que hoje nós estamos em 2022. Mas enfim, em 2036 talvez vai continuar valendo o que eu vou falar agora. Claro. Mas hoje, 17 anos depois da gravação, eu sou um cara que trabalha com rádio.
E na rádio que eu trabalho hoje, que é uma rádio de perfil mais adulto, que é uma das 2 rádios que eu trabalho hoje, mesmo que mude, toca Todos os dias. Todos os dias. Melissa já não mais. E mais de uma vez, né? Não, mesmo que mude Então, tipo assim, isso que era uma coisa que eu queria perguntar pra ti. Tu acha que depois do Acústico MTV, mesmo que mude, esta versão passou a ser o maior hit da Com certeza, é a música mais importante. A gente sabia que ela tinha, a gente sentia que ela tinha esse peso, né? Ela era bastante pessoal. E ela foi ganhando vários ressignificados ao longo da caminhada também, né? A primeira ressignificada já foi no acústico, né? A gente lança ela elétrica e ela é rapidinha no disco, se tu ouvir. E aí, quando a gente lança no acústico, já muda o ar, já entra os pianos do Léo Boff, que tava tocando ali com a gente também, já dá um outro ar pra ela, entrega o Burt Bacharach que a gente tinha usado de referência, né? Uma abertura do Planeta, não foi então, Kiss, daí é que tá. Aí deixa eu ir te contando essa história. Verdade, lembrei Nessa época, meu pai ouviu essa música, na época que a gente lançou o disco, antes e depois no acústico. Até então, meu pai não curtia muito essa ideia do filho não ter sido engenheiro, como eu contei no episódio anterior, se você assistiu. E meu pai não curtia muito, e ele dizia, por eu ser jornalista e tal, ele achava um desperdício de um curso, mas sei lá, aquelas coisas de pai preocupado com o filho, né? E quando eu lancei, quando a gente lançou É Preciso Dar Vazão aos Sentimentos, e ele ouviu Mesmo Que Mude, ele disse, agora sim, meu filho. E aí, quando saiu... Agora tu veio. E aí, quando saiu o Acústico MTV, o meu pai foi lá no cinema, no Praia de Belas, que teve uma coisa... Primeiro teve aquela sessão que a gente assistiu em filme, em 35mm em São Paulo, que foi inesquecível. Eu não tava. Tu não tava? Mas a galera das bandas foi. A gente queimou fumo no cinema, foi a coisa mais linda. Eu sei. E aí... Eu não fui, mas meu telefone tocou. Tira o Malásia perto do Carlinhos e do Boizinho. Meu Deus. E aí o acústico, quando saiu, meu pai assistiu no cinema, chorou. Ele não era muito de ir nos shows, minha mãe sempre foi mais parceira, e ele não gostava muito de aglomero, assim. E aí meu pai, quando viu, ele chorou, se emocionou, e foi em maio. Foi. Talvez em junho já. Em julho, meu pai teve 2 paradas cardíacas no meio da sala. Eu que atendi o meu pai. Ele foi para o hospital, ficou 3 meses no hospital e veio a falecer. E aí veio a terceira virada da música, a segunda virada da música. Eu aprendi que ela não era só sobre o final de um relacionamento, ela era sobre impermanência. Né? Porque daí cada vez que eu tocava eu me lembrava do meu pai. Eu me lembrava que ele gostava e que aquela mensagem servia também para isso, que é sobre aquele amor, que é sempre amor mesmo que acabe, sempre amor mesmo que mude, servia também para ele, né? E aí foi um ensinamento legal que eu aprendi, a gente cantou, aprendi... A vida te ensinou um negócio que tu passou a sentir com a tua música, que tu tinha composto para outras situações. E aí veio mais uma reviravolta anos depois. Em 2012? Em 2012. O acidente da Boate Kiss. E daí 2012 e 13. 2013, desculpa. 2013. Não, 12, fechou 10 anos agora. É isso aí. Nossa, já faz tanto tempo. Não, cara. Não, fechou 10 anos, então 9 anos. Eu não consigo lembrar. Eu tenho certeza que foi 2013. Foi no verão, que daí não teve o Planeta naquele ano. Eu lembro daí quando... Não, foi numa semana antes. Adiaram. Foi uma semana antes do Planeta, foi 2013. mês antes. Daí o Planeta foi adiado. Isso, e daí quando adiaram... 27 de janeiro de 2013. Então tá, fez 27 de janeiro de 2013. Exatamente. Foi 2013, isso aí. E aí o Planeta Atlântida teve que ser adiado. Teve que ser adiado e o Fetter nos chamou pra tocar só Mesmo Que Mude na abertura. E aí a gente foi com as roupas brancas pra fazer uma homenagem né, a todas as vítimas, mas também a todos os parentes, todos que estavam abalados naquela situação.
Cara, e daí a gente aprendeu que ela era mais forte ainda, a música era mais forte, que até hoje, se eu vou tocar em Santa Maria, vem parente me agradecer, me abraçar e chora, e eu choro junto, e a gente se emociona, porque daí eu aprendi que ela teve mais significados e que ela era mais ampla. E depois ainda teve mais uma, que a gente foi convidado em 2017 para fazer um livro infantil. Uma música minha. E daí eles queriam fazer Melissa era do Rossato, daí tinha... ele tava com uma editora diferente da minha, e a gente, não, vamos fazer mesmo que mude. E aí a gente fez, e o ilustrador, Marcel Trindade, ele pegou a letra e fez sobre amizade infantil, cara. Sobre duas crianças, aquele bagulho muito Spielberg, assim, sabe? Duas crianças amigas depois tendo que se separar, aquela coisa, vai se mudar de cidade, essas coisas. Irmão do Jorel também, tem isso daí, irmão do Jorel. Por causa de uma história que contou de um relacionamento. Do final de um relacionamento, um momento de... iluminação de maturidade, né, a respeito de um final de relacionamento ali, que tu botou no papel. Que eu consegui enxergar, assim, pra me ajudar a superar aquilo ali, que já fazia 2, 3 anos que eu tinha acabado o tal do relacionamento, e fiquei maturando aquilo ali por um bom tempo. Inclusive, é muito louco, né, que eu e ela, a gente tinha acabado, e quando saiu o disco, É Preciso Dar Voz aos Sentimentos, a gente se encontrou na rua, e eu disse, tenho que te mostrar uma música que eu fiz pra nós, né? E quando eu mostrei pra ela, ela ouviu a música, ela chorou, eu olhei e eu disse, passou. Agora deu, agora eu tô sendo honesto com o que eu digo na música. Assim, agora sim, é isso aí, é normal que tu vai mudar, e eu também, sabe? Mas até então ainda tava cheio de, não, vou reconquistá-la, não. Ali, quando eu vi, ela chorou, é isso aí. É o que a música diz e tá resolvido. E depois eu fui tendo esses vários aprendizados através dessa música. É muito louco que chega gente, né, cara, e pede pra gente tocar no seu casamento. Eu digo, tu sabe que é uma música sobre separação, né, velho? Mas é a música do nosso amor. E é muito legal que as pessoas constantemente ensinam novos significados, né? Claro. Então é louco, é uma experiência positiva que eu tive a respeito disso, porque eu tinha tido antes uma experiência negativa respeito dos ressignificados que uma música pode ter. Vamos para aquela... Porque a primeira música de trabalho, então, da BD no acústico foi E Por Que Não, A primeira música de trabalho do acústico ia ser. Do acústico foi... não foi foi do acústico. Até porque o registro dela eu não gosto mais da música, mas o registro dela é muito bom. É muito bom. Eu não ouço há muito tempo. A gente sai da história da música que ressignificou muita coisa na vida pessoal dele, como ele tá contando pra gente agora, e que se tornou, por causa desse projeto, o maior hit da história da banda. E a gente vai para uma outra música que também foi até hit, então né? Era o maior hit. Que até então era o maior hit. Tanto potencial tinha que foi escolhido pela gravadora para ser o primeiro single e que virou um grande problema. Um grande problema. E foi um grande problema a partir desse primeiro single? A partir do lançamento do MTV, do acústico MTV. Tu lembra quando surgiu da onde veio a Cara, logo que a música começou a tocar, ela bombou nas rádios. Quando ela tava bombando nas rádios, começou a pintar umas ligações de movimentos de defesa contra a violência à mulher. Violência à mulher, isso. A violência à mulher. E aí veio isso daí. O dia em que a coisa se transformou num processo da justiça foi no mesmo dia que meu pai teve as 2 paradas cardíacas. Quando eu fui pro hospital, quando eu voltei para pegar as roupas dele lá no hospital, quando ele já tava no hospital, eu atendia o telefonema da 0 hora. Tu tá sabendo, Carlinhos, o que meu pai tá morto, quase morto no hospital? Aí não, que houve o Ministério Público acatou esses movimentos que fizeram uma manifestação, uma intimação, sabe como é que é o nome do negócio, contra não só a nossa música, né? Eram várias músicas, muitas músicas de funk, um monte de música da época ali, tinha um Tapinha Não Dói, o Bonde do Tigrão, essas coisas, e a nossa, né? Daí me falaram, não tô sabendo de nada.
a gente já não tava mais com o Lee Martinez. E eu liguei pro pessoal da banda, disse, cara, meu pai tava quase morrendo, me avisaram isso daí, resolvam. E aí a gente tava, eu não lembro quem era, o nosso produtor agora. Acho que era o Nescau. Não é, não sei se era o Nescau, talvez. E eu sei que ele chamou um outro advogado e o advogado seguiu um caminho que era completamente fora do que a gente acreditava e foi muito ruim. O cara saiu atacando um monte de gente, falando um monte de bobagem. Nem me lembro direito, porque era uma época traumatizante. Sim. Aí a coisa veio à tona nas notícias, que estavam dizendo que a nossa música era apologia à pedofilia e tudo mais. E aí eu era xingado nas ruas, né? Eu entrando no hospital e o hospital, vai, sei lá o quê, né? Passando de carro, assim, me xingando. Aí a banda tava seguindo o caminho desse advogado aí, que eu perdi o contato, aí eu briguei com a banda e peguei um advogado próprio e pra daí descobrir o que era, o que estava acontecendo. E aí com o tempo a gente foi se envolvendo aí eu fui me reunir com o Ministério Público, com os promotores e tudo mais. Nesse período, eu não sei te explicar tudo como aconteceu, mas nesse período teve um momento assim que primeiro a gente acreditava num bagulho liberdade de expressão e coisa e tal, né? Eu acreditava que o eu lírico da música não é necessariamente o cara que vai estar fazendo uma apologia. Se eu falar que se eu boto em primeira pessoa um livro de um assassino, eu não estou defendendo o cara ser um assassino, eu estou contando a história de um assassino. E nem era isso a minha música. A minha música era uma coisa, a minha ideia, né, da música era uma coisa mais maluca ainda, era um negócio que tivesse 300 sentidos, né? Ela não falava de sexo e dava a entender um monte de coisa. A minha pilha era assim, que tanto podia ser uma pessoa orgulhosa de alguém que conhecia, ou um orgulhoso do filho, ou até a parte crime. Eu sabia que tinha essas várias possibilidades, nuances, né? Essas várias possibilidades, mas eu vinculava ao negócio da Jovem Guarda, que tinha vários Renato e seus Blue Caps, que também tinham esse clima que brincava, o Raimundos, várias coisas. Eu acreditava nisso daí e eu me defendia com uma coisa que hoje eu vejo muito reaça falando por aí, que é a maldade tá na cabeça dos outros, né? E aí, quando eu sentei com o promotor, eu acho que foi o promotor, ou alguém que durante esse período me falou um negócio que foi decisivo para mim. Ou talvez meu advogado. Meu advogado queria ir para o Supremo, até para se aparecer e tudo mais, né? E porque liberdade de expressão, acreditava que era muito impossível perder o negócio, né? Mas quando eu cheguei, eu acho que para o promotor mesmo, eu falei... Não, a gente fez isso e eu acredito que a maldade está na cabeça das pessoas. Tu tem razão. O problema é que tem gente que não escolheu ter essa maldade na cabeça, que são as pessoas que sofreram abuso, né? Quem sofre um abuso, uma violência, ela não escolhe ter uma maldade na cabeça, ela carrega isso daí pra vida e quando ela ouve uma pessoa cantando e se dando bem com isso daí, ela se sente muito mal, né? Hoje em dia se chama de gatilho, né? Na época não se usava esse termo. E aí quando alguém me falou isso daí, eu disse, cara, assunto então desaparece essa música, sabe? Então não vamos mais tocar. E eu não toco ela mais há 17 anos, né? Eu faço questão, com o tempo eu aprendi a odiar. Naquela época eu disse, então não vamos mais tocar. Eu fiquei ainda meio chateado e eu achava e acho ainda charmoso uma música desaparecer, assim, do repertório tendo sido tão conhecida. Eu como fã de música, eu tenho uma fita cassete do Body Count com o Cop Killer.
Sim. É uma dos meus trunfos da minha coleção. Sim. Porque ter uma fita cassete original, gringa, com Cop Killer, se tu botar hoje no eBay da vida, deve estar uma boa de uma grana. Sim. E eu achava assim, vai ser um Cop Killer da nossa... Eu achava isso daí charmoso. Com o tempo que eu fui entendendo a respeito disso daí e refletindo a respeito da forma com que a arte, a interpretação de texto acontece no Brasil, que é praticamente nula, né? A gente não tem uma educação que trabalha com isso daí, é complicado. Mas o meu texto de guri de 19 anos, quando eu fiz aquela letra, ele também não era tão genial quanto os vários dos quais eu me valia para me proteger, né? Eu lembro de um... Era ruim mesmo, né? Então eu passei a odiar a música, eu não gosto. Eu lembro de um episódio com relação à música, porque isso tudo aconteceu no período do lançamento, né, do disco, e aí veio o show de lançamento em Porto Alegre. Que meu pai ainda não tinha falecido, né? Ele tava mal no hospital. Era um show, foram 2 sessões lotadas na reitoria da URGS, assim, cara, uma loucura. E chegou a liminar, né? Eu acho que foi na véspera, assim, alguma coisa. Isso. Chegou uma liminar. Foi antes de assinar um acordo, daí eu assinei um acordo. Quando o cara me explicou isso daí, eu fui lá achar, aí foi eu, a Sônia, a MTV, a gente assinou um acordo. Que a liminar proibia a banda de tocar a música. A liminar proibia. Não... Eles recomendavam que não proibia nada. Eles recomendavam que não se cantasse. Tu não cantasse a música. Que eu não cantasse. Mas podia ser executada na rádio ainda? Não, na rádio ela pode até hoje. Pode, sim, mas na rádio pode. Sim, claro. Mas aí aconteceu o seguinte, daí na hora do show, a imprensa já estava falando do assunto e o Carlinhos, tu vai te lembrar disso, obviamente, o Carlinhos no palco, e aquela expectativa, né? Pô, 1.300, 1.500 pessoas na reitoria da URGS, será que eles vão tocar a música? Será que não vão? Será que vão? Será que Era a notícia da semana. Claro, não, eu lembro. E aí, aí o Carlinhos chegou no microfone assim e falou, bom, pessoal, agora, então, nós vamos tocar uma música que tá no repertório do disco, mas que, né, a gente... Né, pode ou não pode tocar, então, e nós recebemos um documento, né, do Ministério recomendando... Disseram para que eu não cantasse, então vocês cantem. Então vocês cantem. E ele senta no canto do palco, assim, em cima. Eu saí do palco. Eu lembro que eu tava do outro lado, assim, e ele sai, eu lembro que ele vai para um canto, assim, e ele diz assim, vocês podem, eu não posso cantar, mas vocês podem. E aí a banda começa a tocar música, e o teatro inteiro canta. Um coro absurdo. Sabe? Tipo assim, foi de arrepiar, assim. E logo em seguida veio o mesmo que eu andei por cima de todos. Isso aí. A gente botou abaixo o bagulho. Que mano. Mas é claro que, como o Carlinhos disse, entendeu? Isso aí eu só fiz questão de citar que isso aconteceu no momento, até porque a gente tá aqui pra resgatar a história. Claro. Depois a banda até pensava em fazer isso daí, eu cortei. Eu lembro. Acabou, não existe mais. Não teve um momento que tu reverteu o direito autoral da música pra alguma campanha? Não, ela já é revertida. Teoricamente é pra ser assim. Quando uma rádio desavisada vai lá e executa, teoricamente é pro RECAD recolher uma parte. Eu não sei como funciona isso, cara. Porque a CIT, nossa gravadora do primeiro disco, estava junto quando a gente assinou o acordo, e eles também tinham que tirar o primeiro disco, que já não estava mais em circulação, já tinha sido esgotado, e não podiam lançar. Aí os espertos, há um tempo atrás, eles botaram o primeiro disco no Spotify com a música. E aí eu vi aquilo lá, putz, cara, tira essa merda daí, cara. E aí eu fui lá, mandei eles, mas por quê? Eu quero vocês assinaram o documento. Aí eles foram lá e tiraram do coisa. Aí eles acham que eles são espertos, eu vou falar desse jeito aqui mesmo. Assim, eles acham que eles são espertos, eles criaram uma coletânea da gravadora e botaram a merda da música, ela tá lá no Spotify. Não é eu que botei, pessoal. Quem botou foram esses... Eu tenho vontade de ir eu no Ministério Público e fazer uma denúncia para dizer assim, olha aí, os caras não tiraram lá, porque acham que são espertos, sei lá qual é que é, cara. Mas por mim não tinha lugar nenhum. Quando tem vídeo no YouTube, essas coisas, é tudo de fã, assim. Não teve alguma torcida não usou pra canto de torcida? Não, foi mesmo que mude. Foi mesmo que mude. Quando a gente perdeu pro Mazembe, rolou esse... Eu lembrava que tinha uma música de vocês que era do Inter, né? Virou torcida canto da torcida.
Exato, mas só durou uma semana. Durou uma semana. Essa ressaca aí. As coisas que a torcida do Inter meio que inventou naquela época, elas foram apagadas, assim, por motivos óbvios. Mas então assim, a gente chega ao pós-acústico MTV Bandas Gaúchas, né? O que aconteceu com a BD depois disso aqui? Aí a gente tá estardalhaçado emocionalmente, né, cara? Eu tava mal, meu pai tinha morrido. Tinha rolado isso daí, que foi um trauma terrível. Não queria mais fazer música por 2 razões. Não queria mais fazer e achava que nenhuma música mais seria tão boa quanto mesmo que Mude. O nosso assunto hoje foi perfeito, né? Foi na ordem perfeita. Porque as duas coisas, achava... Ou eu fazia música de brincadeira, ou eu não conseguia... Eu achava assim, nenhuma vai ser tão boa quanto aquilo. Eu tava mal emocionalmente, toda a banda tava meio mal emocionalmente, e a gente passou 5 anos sem lançar nada, né? A gente ficou... Na época a gente tinha uma parceria com a Sony, acho que nós éramos a única banda sem gravadora. Eu não sei se o Ultraman tava com alguma gravadora na época, acho que tinha feito taxado com a Orbit, que lançou, foi a Orbit que lançou o caso do cachorro, aquele do Capa Preta e o... Não... Cara, o Capa Preta acho que foi da Orbit, mas o Incrível Caso não, cara. O Incrível Caso, eu acho que foi dessa mesma gravadora que eu me esqueci o nome agora, que lançou um disco da Cruz Valvulados também, que depois faliu e... Eu me esqueci o nome dessa gravadora. Todo mundo tinha gravadora menos a BD, e por isso a Sony se interessou, né? E aí a gente tinha negociação de gravar alguma coisa com a Sony. E daí a gente chamou o Miranda para produzir. A gente criou uma demo para ele, mandamos, e ele não gostou de nenhuma música. E aí ele disse, eu só gostei dessa daí do Milagre, que é um metalzão que a gente nunca gravou. Entre as músicas que estavam nessa demo tava Me Deixa Desafinar, que foi depois um grande sucesso, tocou em tudo que é rádio a full. Tinha Lucinha também, que foi outra que tocou bastante. Mas o Miranda só gostava aquela do Milagre, que a gente nunca lançou. E aí a gente não andou com o Miranda. Vamos tentar. No outro ano a gente fez outra demo, e nisso daí, quando a gente viu, já tinham passado 5 anos, assim. E aí a gente foi fazer independente mesmo. E aí a gente começou a gente lançou os nossos últimos 3 discos, que são uma trilogia ali. Na época que eu estava casado, tinha tido uma filha e coisa e tal, a gente mudou o espírito da coisa. Muda tudo, né? Os outros, o André saiu da banda, depois tinha saído da banda, nós estávamos tocando com o Pedro Porto, da Ultraman, no baixo, a Ultraman tinha parado, né? E aí o Pedro Porto estava tocando, a gente tinha se renovado, a gente nunca parou de... Agora eu fiquei pensando, foi a época que a gente se conheceu lá em Frederico. Exatamente. O Pedro Porto estava tocando, foi em 2009, né? Por aí, foi em 2009 exatamente. que o Pedro estava tocando, né? E a gente nunca parou de tocar. A gente ficou de 2006, que daí a gente relançou o É Preciso Dar Vazão Sentimentos final de 2005, e ficamos até 2006 retrabalhando ele, mas ficamos de 2006 até 2010 sem lançar nada, porque a gente ficou trabalhando essas demos, fazendo música. E aí a gente fez os nossos últimos 3 discos, que é uma trilogia ali inspirada no Kurt Vonnegut, meu escritor preferido, esse carinha aqui. Da minha tatuagem. E vocês ainda gravaram mais uma versão linda de Mesmo Que Mude com o Renato Borghetti, né? Exatamente, ainda teve mais essa versão aí. Que foi para uma propaganda de uma empresa de telefonia. E foi, consegui não falar, né? Mas foi mas ela tá no disco, né? Então, como a gente gravou pra propaganda da Claro, a gente... no disco, porra, tem uma gravação com o Borghetti. Exato, é linda. Daí a gente, temos uma gravação... No Eles São Assim, né? No Eles São Assim, isso aí. Que é o segundo disco dessa trilogia. Primeiro é o Adeus Segunda-feira Triste. Sim. Que ontem eu fiquei sabendo que nos Mercado Livre da Vida tá custando R$400. Sério? Eu tenho um autografado? Opa! Olha, vou precisar de grana. Eu tenho autografado lá em casa. Não sabia disso. Sério? Eu tenho também lá em casa. O disco do Detran também, lá de 2004. Também custa isso daí, 500 pila.
E esse a gente tem bastante em algum lugar, não sei aonde, num depósito em algum lugar, a gente tem um monte. E aí daí a gente lançou Adeus Segunda-feira Triste, eles são assim por diante, e por último Gil Gongo em 2015. Em 2016 a gente estava acabando a turnê do Gil Gongo, a gente fez, né, com os 3 discos a gente voltou a fazer bastante coisa, teve algumas músicas, teve também, o Me Deixa Desafinar que esticou bastante mais assim a nossa vida ali por um bom tempo. E aí a gente precisava fazer alguma coisa, né? Depois do Gil Gongo ali. E aí vamos fazer um DVD ou vamos gravar um disco novo, o que vamos fazer? Aí eu tinha parado de beber e eu achava que eu não ia mais poder trabalhar com música, porque é um reduto de muita bebida, né, e tal. Que ano tu parou de beber? Em 2016. Pô, são 6 anos já. São 6 anos já. E aí eu pedi férias pra galera, né? O DVD eu consegui uma reunião de DVD lá pra gente ir, todo mundo, e a galera não foi na reunião. E daí eu disse, não, então não vamos, né? Eu não vou forçar mais a barra. Na reunião de DVD que a galera não vai. Foi numa produtora, chegamos lá na produtora e os caras não vão. Foi eu e o Chicão, nosso empresário. Sentamos lá, quando já não era mais o Lelê tinha trabalhado... Vocês tiveram um período ali, né? Que a gente ficou muito pouco tempo, porque a gente tava tentando lembrar ali, foi 2012, porque eu lembro, vocês não estavam lançando... Assim, já tinha um disco, né? Estavam no meio da turnê e tal, mas é que era uma fase complicada, assim, também. Eu já tinha tomado o tufo aquele de São Paulo, já tinha voltado, sabe? Que tá nos episódios anteriores, se você quiser ver. Então, e realmente já era uma fase, assim, que eu já tava... Sabe, o financeiro da empresa já não estava legal, já estava demitindo os funcionários, não tinha quase mais ninguém trabalhando, tinha poucos funcionários e tal, e o mercado já era difícil, né? Já era muito mais difícil, não era aquela maravilha que a gente contou nos primeiros episódios aqui, que eu fazia 15, 16, 17 shows por mês com umas bandas só no mercado sul do Brasil, assim. Sim, exatamente. E a gente estava trabalhando com o Chicão Bretanha, que era meu amigo, fazia a revista Z Fanzine, que é o começo lá da brincadeira toda. O Chicão já estava desde aquela época? Desde aquela época, Sério? meu melhor amigo. E ele estava trabalhando com a gente, ele era o nosso manager da carteira da BD dentro da Olelê. Porque daí tinha isso, né? As bandas iam pra Olelê e cada banda tinha um responsável, assim, né? Porque eu não dava mais conta, até porque eu já tava naquela... A Groove James era da Olelê também, não foi? Ou não, a Lica. A Lica carreira solo foi. E o Chico apareceu para vender isso aí, porque na realidade tinha assim, uma pessoa que cuidava, eu tinha o Max que cuidava da comunidade, eu tinha o Bruno que cuidava dos acústicos valvulados, né? Eu tinha as pessoas assim que cuidavam, eu tinha cada banda tinha uma pessoa específica assim, porque cuidava da Cachorro ali naquela época. Naquela época a Cachorro não tava, eles voltaram depois ali, né? 2012. Quem cuidava era o Thiago, o Boca. O Boca já fazia algumas coisas pra mim. O Boquinha já fazia algumas coisas pra mim de produção. Sim. O Boquinha já fazia. Ele fazia a luz e fazia a produção também. Eu sabia que ele fazia essa produção também. Fazia sim. Porque na verdade, e nessa fase final, esses últimos anos da Olelê também, eu já era muito envolvido com a questão de projeto, de evento, sabe? Que era onde eu tentava buscar dinheiro porque a conta já não fechava mais. Só com as bandas, assim, sabe? O mercado já tinha ficado muito, muito ruim, assim. Mas eu tentei ainda alguma coisa com eles. Eu me lembro que a gente fechou alguns shows e fizemos algumas coisas ali, mas nada muito relevante, porque não teve nenhum lançamento de disco, não tinha gravadora. E depois foi o natural mesmo. Até eu acho que o próprio foi natural que o Chicão viesse. Fiquem com o Chicão. Isso, fiquem, porque, cara, não tá mais dando, entendeu? Tipo, não tem porque tu segurar, mas querer fazer um trabalho, não tava rolando dinheiro pra ninguém, não tava rolando show pra eles, não tava rolando dinheiro. Eu acho que já tinha uma pilha também. Eu acho que já uma pilha eu acho que o Sai, a Vivi, eles iam viajar, iam fazer uma. Eu me lembro que tinha uma coisa assim. Essa história da Vivi já estava sendo. Eles não me contavam muito a respeito. Quando eu pedi as férias em 2016 ali,
Teve um dia específico, a gente voltando de manhã, os caras falando pra caralho dentro do ônibus ali, e eu no começo do não posso beber ali, tava aquela fase mais difícil do não beber, da assim, abstinência. da abstinência. Eu cheguei nervoso, chamei o Sá num canto e disse, vamos fazer umas férias, porque a gente nunca fez férias. Daí foi de 98 até 2016, a gente nunca fez uma férias, no máximo de uma semana na praia, assim, 10 dias, uma coisa assim. A gente nunca tinha feito, a gente nunca parou. A gente passou 5 anos sem gravar disco, Tocando mas a gente tocou muito. A gente tocava muito, mudava, ou tocava, ou ensaiava muito, porque trocava o baterista, ficava um mês ensaiando para depois botar aqui o show com outro baterista na rua. Trocava o baixista, ficava um mês ensaiando, a gente ensaiava muito, a gente gravava as demos, ficava 2 meses dentro do estúdio lá da casa do Sá lá, fazendo música nova e preparando. Eu ia para casa do Pila, ficava compondo com ele, ia para casa do Sá, estava compondo com ele. O Frank Jorge tocou um tempo na BD quando o André saiu e a gente ficou um tempo sem baterista. Vocês gravaram a música dele também, a gente gravou 3 ou 4 músicas juntas, compostas por ele. Eles São Assim. Eles São Assim. Tudo funcionando direito, melhores veteranos. Gostaria de Matar os Dois. Aí tem Eu Gostaria de Matar os Dois. Ela entrou no Gilgongo, mas ela era ela foi gravada em 2004. Ela era para uma coletânea de uma rádio que nunca foi lançada. Mas no Eles São Assim tem 3 ou 4 músicas que eram compostas com o Frank Jorge. Quando eu disse que não estava conseguindo compor ali, eles mostraram umas músicas pro Frank, ele fez umas letras, e eu fiz letra junto com o Frank, daí eu voltei a compor. Passados 6 anos dessas férias, vocês chegaram a, em algum momento, ensaiar uma volta? Não, agora 20 anos do Outubro lá, agora em 2022. A gente não conseguiu ainda ensaiar uma volta, mas a gente já está se falando há um bom tempo sobre isso, desde antes da pandemia. Todo ano a gente recebe muitos convites, alguns graúdos bem legais. Tem uns festivais grandes, assim, desses que chegam assim, e aí? E aí eu tenho que me virar para os caras, e aí, Porque geralmente esses convites chegam sempre em ti. Eles chegam em mim ou no Chico, que é na produção. O fulano veio aqui, hoje eu posso contar, a Opinião. A Opinião tá querendo fazer uma festa de aniversário, acho que já tem uns 2, 3 anos que queriam fazer aquele aniversário da Opinião. Querem saber se podem contar com a BD. A gente, não é bem assim. A gente paga as passagens deles de Portugal. Mas é que com a BD, eu tô fazendo som nesses últimos 6 anos, mas a galera não tá tocando, a Vivi tá com a cabeça no mestrado, no doutorado, né, que eles estão há muito tempo sem tocar, então a gente primeiro precisa de um KYzinho, né, de uma vaselina, pra se encontrar aí pra dentro do estúdio, mas eles ainda estão em Portugal ou já voltaram pro Brasil? Eles ainda estão, a Vivi tá acabando o doutorado agora. Ela ainda tem a banca, depois ela entregou, não sei se ela já entregou, mas ela tá... Conversei com ela semana passada, que eu fiz umas lives sobre o 20 anos do Outubro ou Nada, e ela, eu tô no olho do furacão. Eu imaginei que ela já estava no olho do furacão, e aí ela não pôde participar. Mas a gente tá com... Eles moram em Porto. Mas a gente tá com muita vontade, todo mundo tá disposto, inclusive a Kátia, a tecladista, quer voltar a tocar. Eu pilho de quando rolar, eu vou tentar botar pilha em outros também pra eles virem tocar junto. Eu já tô com a roupa Gui também, porque eu adoro legal, o show da BD. A gente tem um monte de música que nunca foram lançadas, né? Tem músicas, tem essas demos todas do Miranda e do outro ano. Tem isso tudo guardado? Entre 2005, a gente tem gravado de todas as formas. Foi o Júlio Porto que produziu, ele quer remixar, quer remasterizar, tem filmado, gravado, tem todo um material, assim. Inclusive, eu piro numa história sobre esse ato, sobre o 5 anos. Um storytelling interessante. Claro, pô. Essa banda surgiu, bombou,
tudo aquilo que a gente falou no episódio anterior, que era sobre ter explodido muito rápido, né? E, de repente, né, passa por uma série de confusões e acaba fazendo um hiato, mas esse hiato foi produtivo igual. Né? E fica registrado aqui essa pilha já, né? Ele tem o material, a banda tem um material inédito, existe um material né, existe imagens, existe tem um monte de coisa. Que a gente tem todo né, como diria meu primo Luiz Coronel, um monte de queijo no balaio, né? A gente tem todo o catálogo da BD para se revisitar, para fazer um ao vivo, uma coisa assim. Isso é o mínimo. O único registro ao vivo de vocês é esse aqui. O único registro ao vivo a gente sempre fala aqui, né, Carlinhos? Eu sou público de todas essas bandas, né? Tu sabe tão bem quanto eu. Eu fui... Talvez a BD tenha sido uma das bandas que eu mais fui em show depois dos acústicos. Ou não sei, nunca contei, mas assim, tipo, ao longo dos últimos 22 anos, indo em shows dessas bandas, assim. Então, eu adoro o show da BD. O Carlinhos, ele pode estar tocando com Bife Simples, com Só Amor, com qualquer coisa. Eu tô sempre assistindo porque, né, tu sabe que eu gosto muito da tua performance. Então assim, olha só, a BD voltando, esse show assim, ó, imperdível. Já fica o convite aqui, ó, se vocês estão assistindo isso em algum momento que a BD voltou, vá num show da BD Body se você ainda não foi. Se um dia tiver de novo, vá. Que a gente até porque quando isso acontecer, a gente vai estar com muita vontade. A gente vai estar levando um espírito leve, né? De amigos que se reencontrando, para tocar as nossas músicas que são essencialmente de diversão, de dançar, de se divertir. Geralmente, quando essas coisas são bem organizadas e tem esse sentimento de leveza, elas dão muito certo. Se ganhar dinheiro, então aí vai ser mais legal. Muito bem, mas eu acho que tá muito bem contada a história da BD. Tu acha que faltou alguma coisa? Eu acho que com certeza faltou uma coisa, mas eu não vou me lembrar delas todas aqui. Não, mas pra tua primeira visita aqui tá bom. Porque como a gente sempre... A gente sempre fala aqui, ó, esse projeto começou de uma forma despretensiosa, mas a gente realmente não sabe onde a gente vai parar e a gente nem pensa em parar. A gente quer... Cara, a gente quer ir, entendeu? Vai indo. Nossa. E é natural as pessoas voltarem aqui, porque o próprio processo de estar aqui contando histórias, daqui a pouco ele vai te trazer outras histórias, daqui a pouco tu mesmo vai ver outros episódios, tu vai te lembrar de outras coisas, então... Tu volta aqui, já fica aqui o convite. Tu volta aqui numa próxima oportunidade pra gente contar mais, mas são 2 episódios agora com a assinatura de Carlinhos Carneiro e a história da BD Balde, que eu acho que ficam muito bem encaixados nessa segunda temporada e o nível só aumenta, né? Só aumenta. Nós estamos criando um problema pra nós, sabe, né? Muito. É um problema, né? Porque daí tu tem sempre que... Sempre tá tipo, putz, agora a gente vai ter que fazer uma lista melhor que a Carlinhos. Vai parar onde agora? O que vamos fazer? Vamos ter que se puxar, né? Vamos ter que se puxar. Vai ter o jeito. Quando é que o Lucas Silveira vem aqui? Ele não respondeu a minha última chamada. Lucas! Ele ouviu meu áudio e não respondeu. Vamos mandar vamos ligar pro Lucas. Ainda não. Esse vai vir também. Vai vir. Não, tem bastante gente. Não, o Lucas vai responder. É que a Fresno... Vamos ligar pro Lucas agora. Né? Neste novembro de 2022, quando a gente tá gravando, realmente a Fresno tá vivendo um momento maravilhoso. Ele tinha um brunch com o Lulu Santos. É possível. Não, eu sei que ele tá ocupado pra caralho e eu tenho certeza que em breve ele vai estar aqui porque é uma história essencial e eu tenho certeza que todo mundo que fez parte dessa cena aqui, não só esses CDs que estão aqui das bandas, como é o teu caso, entendeu? A gente não tem um CD da BD Wild aqui porque isso aqui faz parte, como eu disse, da primeira fase da Ulele ali, que foram disso todos que tiveram a minha mão como produtor executivo, para não falar empresário, porque eu odeio ter empresário. Tem casa na praia, tem casa na serra. Casa na praia, não tem nada. Quem me dera. Mas, assim, cara, isso aqui é um espaço pra gente contar as histórias do rock gaúcho, tá? Que foi uma brecha que a gente identificou que não tinha. E agora tem. Então, seja tu sozinho, ou daqui a pouco tem uma ideia. A gente não gosta muito de 2 pessoas, né? Mas ia ser legal chamar o Pila junto, fazer alguma coisa assim. Tipo, eu encontrei o Pila esses dias. Pila faz uns rangos bom. Fazer alguma coisa. Eu encontrei o Pila na rua esses dias. Falei, vamos lá um dia conversar. Ele pode vir uma hora conversar, pode chamar junto
Pode ser. Vamos. Tu vai voltar aqui. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo, tá? Muito obrigado por deixar a porta aberta também. Sempre. Vai voltar certo. Sempre. Tem a história do Império da Lã ainda pra contar. Boa! Já vou deixar o gancho agora no ar. Claro, não, com certeza. Tem muitas histórias. Já criada. Não. Se você não conhece o Império da Lã, procure Espere saber. o próximo episódio. Ou espere os próximos episódios. Um outro episódio vai aparecer Império da Lã. Vamos fazer bife simples, Império da Lã, só Morfil. O Flu tem que vir uma hora aqui também. Com certeza. Não, todo mundo vai vir. O Chicão, pra falar sobre todos esses anos de produção aí. Eu ia trazer o Chicão hoje aqui, ele mandou um abraço pra vocês. Eu ia trazer pra ele ficar aqui nos trazendo querido. Não, a gente vai botar Chicão, todo mundo. Não, aqui. deixa eu fazer um parênteses uma vez. Eu tão assim, escalada, né? Uma vez a BD, eu tava indo fazer intercâmbio em Portugal e a BD tava indo tocar, eu tava aqui fazendo lance de passaporte e a BD tava indo fazer um show em Frederico Westphalen. Eu liguei, falei, Chicão, não, acho que eu mandei uma mensagem pra ele naquela época. Falei, não tem uma carona pra mim? Eu mandei uma carona. Só que eu realmente não tinha uma carona naquela época, acho que eu acabei indo direto pra Portugal, lembra? Você eu não lembro disso. Não, tu não vai lembrar mesmo. Aquela época eu acho que tu ainda bebia também. Não, mas é isso. Mas geral tem coisas que ficam no empresário, né? Tem coisas que ficam pelo produtor. Não, mas o Chicão, aquela hora. Geralmente, quando é dito não chegou até o artista. Não. Ou se não falou contigo, não. Não falou. Mas aquela época ali, tipo, aquela micro-ônibus ali, tipo, eu falei, será que eu não consegui ir junto? Mas daí acho que eu acabei indo pra Portugal. De repente direto. a gente tinha outro show antes, né, geralmente? Ou às vezes a lista de passageiros. Me dá uma carona aí. A lista, se tu entra numa van de uma banda e a polícia te para na estrada, dá multa na van. Não, tem a lista do Dyer, a lista de passageiros tem que ser preenchida antes. Não pegue carona com bandas. Não. Ou pegue, mas depois pague a multa. Se vire. Fica a dica. Aprendam. Valeu, então. Esse foi mais um episódio do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. A gente volta na semana que vem, ou no mês que vem, ou é só passar para frente o próximo episódio. O que interessa é que esse projeto está aqui no YouTube, aqui no Music Box, aqui no Spotify, aonde você quiser. Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Segue lá no Instagram. Como é que é mesmo, @, Carol? EQSSADN. Que são as iniciais de Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Muito legal. Valeu! Tchau!